Eu te saúdo com a paz do Senhor. Esta é a lição número 11 da classe de adultos, a realidade bíblica do inferno. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Verdade prática. O inferno é um lugar real, de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada. Esta palavra é uma palavra muito dura, né? Apartai-vos de mim, malditos. E que, infelizmente, muitas pessoas ouvirão naquele grande dia. E eu e você devemos vigiar para que nós venhamos continuar firme no propósito do Senhor, não somente pela questão de escapar do inferno, mas principalmente pela questão do amor que temos a Cristo. Porque, em primeiro lugar, nós devemos amar ao Senhor, amar a nossa salvação que vem do Senhor. Introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o céu, nas páginas dos Evangelhos. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Então veja que o inferno aqui é um assunto muito falado, foi o assunto mais, Jesus falou mais sobre o inferno do que o céu. Ora, se Jesus falou mais do inferno do que o céu, porque realmente o assunto é muito importante, é muito relevante. Jesus não falaria de algo tantas vezes se algo não tivesse nenhuma importância. Então veja que Jesus falou muito a propósito do inferno, a questão do inferno, para deixar claro que realmente o inferno existe, ele é real, é um lugar de tormento. Nesta aula veremos até algumas palavras pelas quais o inferno é conhecido e nós veremos algumas diferenças entre elas e assim concluiremos que realmente em ambas as questões o inferno é um lugar real que as pessoas irão, e outras questões também importantes para tratar é sobre muitas pessoas ainda negam a existência do inferno. Eu me lembro que quando eu era garoto, eu tinha cerca de uns 15 anos, eu estava ouvindo uma emissora de rádio, essa emissora nem existe mais, e foi falado uma questão assim que eu achei muito curiosa para a época, que alguém colocaram, né, fizeram um buraco muito profundo no chão e colocaram um microfone na ponta daquilo que perfurava. E depois que eles foram ouvir, eles ouviram muitos gritos, né, de pessoas como se estivessem no inferno. É verdade, né, esse aqui é um ponto importante, é verdade que o inferno não está inaugurado ainda, não tem ninguém no inferno. Mas eu achei a ideia, até porque foi uma emissora secular, eu achei assim, muito interessante a história. Eu até acredito que esse buraco seja o buraco de Kola, que é o lugar mais profundo da Terra, que se tem notícia feita pelo homem, né? Um buraco esse feito pelo homem. Então é interessante que nós vamos compreender que de fato o inferno ele é um lugar real de agonia e pior, que vai durar toda a eternidade. O pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia, ou seja eliminado da Bíblia. Você vê que até a questão dos teólogos modernos tem essa ideia de negar que de fato o inferno é um lugar real. Eles pregam principalmente que o inferno não é esse lugar que muitas pessoas dizem que a Bíblia menciona, porque não é bem assim. Alguns até dizem, né, que o inferno é um lugar que até existe, mas é passageiro, passaremos por lá muito rápido e depois iremos para o céu. É como se fosse um purgatório, por exemplo. Então, há algumas pessoas que falam muitas questões a respeito sobre este negócio, tudo no intuito de quê? De mostrar que o inferno é um lugar fantasioso, que o inferno não existe. Para quê? Para que as pessoas possam assim acreditar que de fato o inferno não existe, e uma vez que o inferno não existe, então ela não precisa aceitar a Cristo para ser salva deste
inferno. Então veja que aqui é sempre uma questão de enfraquecer ou tentar enfraquecer a doutrina bíblica do inferno, né? De fato, é uma doutrina bíblica que Jesus falou sobre o inferno. Tantas pessoas da Bíblia falaram sobre a questão do inferno. Então o inferno, de fato, ele é real, é um lugar de tormento, mas que esses teólogos modernos e pós-modernos negam a todo custo a questão do inferno. O ensino do universalismo. A ideia central do universalismo é a de que todos somos filhos de Deus e, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna. Veja que aqui tem essa ideia de que o ensino aqui é falso, né? É bem falso a ideia de que todas as pessoas irão para o céu. Isso é questão do universalismo. Todas as pessoas vão para o inferno, para o céu. E olha qual é a dinâmica deles. Eles alegam que como Deus é um Deus de amor e todos nós somos filhos de Deus, então o Senhor não dará uma punição eterna para os seus filhos. É interessante notarmos que a questão de filhos de Deus, como diz lá em João capítulo 1, versículos 12, que só quem aceita a Cristo como Salvador é, de fato, filho de Deus. Se não for chamado assim, se não aceitar a Cristo como Salvador, a pessoa não tem como ser filho de Deus. Ora, se João capítulo 1, versículo 12, nos diz que só aqueles que aceitam a Cristo é filho de Deus, e os filhos de Deus vão para o céu, então os demais que são filhos das trevas vão para onde? Para o lugar de tormento. Portanto, o universalismo aqui já cai por terra essa questão do universalismo. Eles também têm essa questão de que não haveria diferença no destino de uma pessoa, por exemplo, que é um assassino cruel, né? Um serial killer, por exemplo, e uma pessoa que busca ao Senhor de todo o seu coração. Para o universalismo, tanto a pessoa cruel, um serial killer, que morreu na prática, inclusive, e uma pessoa que vai à igreja, por exemplo, que busca ao Senhor de todo o seu coração, para eles é a mesma coisa. Nós sabemos que isso não é verdade. O que nós podemos dizer é que se um assassino em série, por exemplo, um serial killer, ele aceitar a Cristo como Salvador, ele será salvo. Mas se ele continuar na prática, não haverá perdão para ele. Então, isso aqui nós devemos diferenciar, por uma diferença prática nesse negócio. Mas a questão do universalismo, que fala que todas as pessoas vão para o céu e que não há diferença entre um serial killer, por exemplo, né, um assassino cruel e uma pessoa que busca ao Senhor, isso é uma grande heresia, é uma grande mentira. O alerta apostólico. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam a sua eficácia, resistiriam à verdade, apostariam da fé e dariam ouvido a doutrinas de demônios, tendo em suas consciências cauterizadas. Veja que transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno. Quando nós vemos o alerta apostólico, nós veremos que verdadeiramente o apóstolo Paulo está nos alertando acerca dos falsos ensinadores. Porque o que os falsos ensinadores ensinam? Eles ensinam, por exemplo, eles negam, né? Eles têm a aparência de piedade, mas negam a sua eficácia, ou seja, a eficácia da piedade. Eles também têm a tendência de resistir à verdade. De quem é a verdade? Cristo. Então veja que aqui tem a questão da apostatariam da fé, né, e dariam ouvidos à doutrina de demônios. Não é muito diferente o que vemos hoje nas igrejas. Muitas igrejas hoje, e grandes igrejas, né, megas igrejas, o que estão fazendo hoje? E aqui eu estou falando unicamente da Assembleia de Deus, não quero aqui ater em outras denominações, eu quero somente aqui ater a Assembleia de Deus. Muitas igrejas da Assembleia de Deus no Brasil, megas igrejas, por exemplo, estão fazendo exatamente isso, colocando o homem, por exemplo, no centro, né? O homem é o principal personagem da igreja, vamos assim dizer, né? O pastor, o líder,
ou uma outra pessoa específica, um grande pregador de renome, ou um cantor de renome que pertence àquela igreja. Então, e com isso eles vão fazendo o quê? Dando ouvido a doutrinas de demônios, vão deixando Jesus de lado. Jesus não é tão importante assim quanto parece, como as pessoas dizem. Não é bem assim, e começam essa questão, essa tendência de fazer o quê? De deixar de lado o ensino apostólico, e por isso vão atrás desses falsos ensinadores. Sinopse: na atualidade, muitos pensam que a existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento. A primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Seol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam. Os fiéis seriam resgatados deste lugar, os ímpios não seriam resgatados de lá. De modo geral, essa palavra Seol significa somente essa questão da sepultura em si, ou seja, o corpo que está na sepultura. Ali não trata, o Seol não trata do corpo ali depois da morte, ele está morto ali, então ele não vai tratar se aquela alma vai para o céu ou para o inferno. O céu aqui, de modo geral, ele significa apenas que aquela pessoa está morta. Não diz que está salva e nem que está perdida. Diz apenas que está morta na sepultura. Apesar que ela também é descrita também como castigo, Lá em Jó capítulo 14, versículo 29. Melhor, 24, versículo 19. Também fala sobre a questão de lugar de castigo. Então podemos também, claro, dizer que o céu é um inferno, é uma outra palavra que define o inferno, mas aqui ela é mais uma tendência, ela não é tão ligada na questão de simbolizar diretamente o inferno, ela é mais um lugar como se fosse apenas uma sepultura, uma cova, somente para onde os mortos estão. A Bíblia diz o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro. Então esses mortos que ressuscitarão primeiro estariam aonde? No céu. No Novo Testamento, a palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. Então aqui já vemos um pouco diferente. Aqui a palavra Hades já vai mais nos dar um lugar de castigo, ou seja, é uma definição do lugar para onde a pessoa passará depois da morte, Ou seja, no caso aqui, a morte eterna. Aqui a palavra Hades aqui já tem mais essa ideia de lugar de castigo, de inferno propriamente dito, que também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras, mas os anjos caídos estão presos neste lugar. Então aqui o tártaro já é um abismo, aquele abismo pela qual um que está lá não pode vir para cá. Lembra lá daquela passagem da parábola que aquele homem que foi levado para o lugar de tormento? Esse seria o tártaro, que ele estava onde? Ele estava num grande abismo, existia um grande abismo. Então vemos que aqui, de modo geral, o Seol é somente a sepultura, apesar que também pode simbolizar um castigo. A questão da palavra Hades já é o lugar de castigo propriamente dito, ou seja, já é o inferno. E o Tártaro já é um abismo, já é um lugar onde até mesmo os anjos caídos estarão lá. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Aqui já fala que a diferença aqui principal é que aqui já fala do castigo, o tempo que esse castigo irá durar, que é a eternidade. Ou seja, a palavra Geena já é o inferno propriamente dito, já com seu estado, o seu tempo, que é o tempo eterno, que durará toda a eternidade. Sinopse: a palavra inferno aparece na Bíblia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A doutrina bíblica do inferno.
À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Bom, mas se Deus não criou o inferno para nós, né, para os seres humanos, ele foi criado para o diabo e seus anjos, então por que o povo está indo para lá? Por que serão lançados lá? Pelo fato de que o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sobre o governo do Deus deste século, no caso, o diabo, né? O diabo é o Deus deste século. Então será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios. Ou seja, uma vez que alguém está indo contra Deus, está sendo a favor do diabo. E já que o diabo será lançado no fogo eterno, né, que foi preparado para o diabo e seus anjos, então aqueles adeptos de Satanás também irão para o mesmo lugar que Satanás irá. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensinamento integralmente bíblico, descrito como um lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Isso aqui cabe uma questão muito interessante sobre a questão de corpo e alma. Mas o corpo não será destruído aqui? Não será desfeito? Bom, a Bíblia diz que quando Jesus vier buscar o seu povo, os mortos ressuscitarão primeiro, eles terão os corpos glorificados, tanto os mortos quanto as pessoas que estiverem vivas. Terão o corpo glorificado, ou seja, eles já não morrerão mais. Serão restituídos, vamos assim dizer, e glorificados. Na questão do inferno é a mesma coisa, só que aqui para o castigo eterno. Então aquele corpo daquela pessoa que morreu, independente de onde que esteja, ele será colocado de volta no mesmo lugar, ou seja, será feito um corpo novo, vamos assim dizer. E eu não sei se uma expressão melhor, mas ele também será uma questão que ele tá, assim como a pessoa salva na pessoa de Cristo terá o corpo glorificado, podemos dizer então que o corpo daquele que não foi salvo terá um corpo infernizado. Por quê? Porque ele será completamente imortal. Aquele corpo será meu pai, será ressuscitado para o castigo eterno. Ou seja, ele não morrerá mais. Por isso que ele irá com corpo e alma. Não vai ser só a alma para o inferno. Esse corpo que ele estará com ele, com a alma e com o corpo também. Trocando em miúdos. Assim como o cristão terá o corpo glorificado e irá com a alma para o céu, assim também a pessoa que está perdida. Ela terá um corpo que será restituído por completo, esse corpo jamais morrerá, esse corpo não vai se desfazer nunca mais e será lançado no inferno. Ou seja, ele vai continuar sentindo a dor, a agonia por toda a eternidade. O castigo será eterno. Então, o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso, esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. É interessante essa questão do trono branco, que o trono branco será para os ímpios e o tribunal de Cristo para os salvos. Pois bem, o castigo ele será eterno. E quem irá para lá? Todas as pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador. E é interessante sobre a questão de ser lançado no lago de fogo, né, ali no inferno, porque muitas vezes você já deve ter ouvido, até recebido mensagem de WhatsApp, por exemplo, de pessoas que foi ao inferno e disse que o pastor fulano de tal estava no inferno, que o cantor tal estava no inferno e tantas coisas dessa natureza. Isso é mentira. Não existe ninguém no inferno, nem o diabo não está no inferno. A Bíblia diz que o diabo está nas regiões celestiais, ele está também ao nosso derredor buscando a quem possa tragar, ou seja, nem o diabo está lá.
no inferno. Então, o inferno ele só será propriamente a sua estreia, né? Terá as suas portas abertas para o diabo e seus anjos, os falsos profetas, a besta e aquelas pessoas que não aceitaram a Cristo como Salvador, depois do tribunal do grande trono branco. Aí sim serão lançados lá. E isso é importante dizer porque muitas pessoas acreditam ainda que a pessoa tal tem um nível de espiritualidade e foi levada ao inferno. Isso não é verdade. Quantas pessoas hoje dizem, eu fui arrebatado e fui ao inferno e Deus me mostrou isso e me mostrou aquilo. Isso não é verdade. Não é verdade. O inferno está vazio, não tem ninguém lá. Ele ainda não foi inaugurado. Ele só será inaugurado no fim de todas as coisas, quando os santos estarão com o Senhor nas mansões celestiais para todo sempre, depois da grande tribulação. Aí sim, eu quero dizer que depois da grande tribulação que acabará todas as coisas, que nós não passaremos pela grande tribulação. Quero dizer que depois que acabar a grande tribulação, aí tudo se acabará. Então nós estaremos nas mansões celestiais para toda a eternidade e as pessoas padecerão a eternidade sem Cristo. Aí sim o inferno será inaugurado e vai ser inaugurado para todo sempre. E uma outra questão importante, dizer que o inferno é uma questão pessoal, é uma escolha pessoal, a pessoa escolhe, porque na bem da verdade, quando uma pessoa deixa de escolher a Cristo, automaticamente está escolhendo a Satanás, está escolhendo ao diabo, porque Deus, nós queremos, certamente, que assim como a palavra, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas se as pessoas ainda insistem em dizer que Jesus não é a verdade, que não precisam dessa verdade, que o inferno é uma falácia, então, como não escolheu a Cristo, automaticamente está escolhendo ao diabo. Então irá padecer toda a sua eternidade no inferno com o diabo, será torturado para toda a eternidade, um lugar de tormento, de agonia, onde o fogo não se apaga nunca, né? O fogo jamais se apagará, e aquelas pessoas irão ficar se queimando para toda a eternidade. E é tão real o lugar que de fato as pessoas sentirão a dor. É completamente é um outro plano, né? O inferno é um plano espiritual, mas nós estamos aqui num plano físico, né? Mais físico. Mas eu vou te dar um exemplo mais prático. Imagina, por exemplo, que uma pessoa chegue na beira de um fogão, por exemplo, e se queima com fogo. Ela vai sentir aquela dor do fogo. No inferno será a mesma coisa, a pessoa também vai sentir a dor do fogo. Só que, diferente daqui que nós podemos ir para um pronto-socorro, para um hospital ou coisa do tipo e sarar a nossa ferida, no inferno não terá isso. A diferença entre céu e inferno é que no céu temos a total presença de Deus e no inferno temos a total ausência de Deus. Então, Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas é uma escolha pessoal. Sinopse: a doutrina bíblica do inferno prova a sua realidade. Conclusão: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Então, que já cabe uma grande questão. Se aqui no contexto bíblico, e nós cremos na Bíblia, e nós sabemos que de fato o sofrimento é real, então vale a pena nós vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. Vale a pena até mesmo passar alguns sofrimentos, algumas calúnias, injúrias, né, difamações, danos morais até, em prol do Evangelho de Cristo, mesmo que essas questões, essas difamações, essas calúnias venham da própria igreja, da própria liderança, mas nós devemos viver uma vida de santidade ao Senhor, estar firme com o Senhor, sabendo que nós estamos com Cristo porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e que também, como nós somos co-herdeiros de Cristo no céu, então nós não temos parte no fogo do inferno. Então nós devemos fazer o quê? Compreender que nós estamos livres, completamente livres do sofrimento real que é o inferno. Revisando o conteúdo, número 1. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia
e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Número 2. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensinamento bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Número 3. A palavra geena recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final. Mateus 23, 33, Mateus 25, 41 e 46, que faz jus ao termo inferno. Número 4. Fornalha acesa, Mateus 13, 42 e 50, fogo eterno, Mateus 25, 41, lago de fogo, Apocalipse 19, 20, Apocalipse 20, 10, Apocalipse 14, 15. Número 5. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto de escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. Isso aqui também é uma outra questão interessante, que muitas pessoas acreditam que tem a questão da predestinação, ou seja, Deus predestinou uns para o céu e predestinou outros para o inferno. Isso não é verdade. Deus enviou seu Filho para que todos fossem salvos e que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas infelizmente nem todos aceitarão. Portanto, a questão de ir para o céu ou para o inferno é uma questão pessoal. Que Deus continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!